Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Sejam bem-vindos vocês que estão nas matérias hoje em dia, ocupando este veículo que dá a condição de acessar o mundo, ao universo material, e aos nossos irmãos que já passaram por aqui e deixaram seus corpos físicos e hoje estão aqui para ouvir a nossa palestra em grande quantidade, sentados aqui ao redor, porque eles também trazem questões assim, por quê? Que nós deixamos o corpo físico e continuamos querendo as coisas do corpo físico, né? Lembrando, desejando e sentindo ainda as ausências daquilo que supria nossas necessidades físicas. Seja uma companheira, um companheiro, seja a comida, seja a bebida, né? Então eles questionam isso, porque sente tanta falta. Então é isso que nós falamos o tempo todo. Todos eles, no momento certo, serão atendidos, essas explicações serão dadas a todos eles, cada um no seu momento, que cada um de nós temos o momento de ter essa abertura, então, para lidar com o lado maior, o espiritual e a proteção. Então todos eles serão atendidos, fiquem tranquilos, fiquem calmos, ficam na bênção do Pai, porque o Pai não esquece nenhum filho para trás. Por mais que a pessoa, estou sofrendo, Deus esqueceu de mim. Na verdade não é assim. É porque ele está aguardando o momento dele de ser atendido. E esse momento significa o quê? As últimas gotas de aprendizados que às vezes que ele tem que pegar ainda na matéria para depois ser atendido. E às vezes nós estamos gritando por socorro, e às vezes aquele remédio amargo que está passando nas nossas vidas é o que vai fazer você levantar de novo o seu pensamento e voltar a escolher outro caminho e não repetir aquela mesma escolha que vai dar o mesmo remédio amargo. Nós precisamos, às vezes, do remédio amargo para fazer isso, para nos lembrar que aquela escolha não é a melhor para a nossa vida. Tem que voltar para outra escolha. A melhor, às vezes, você deixou. Porque você se encantou, escolheu uma coisa que aparentemente era muito bela externamente, era muito proveitosa, muito prazerosa, mas, na verdade, o outro caminho é que era o seu caminho, né? Que não ia precisar do remédio amargo. Então, muitos irmãos ainda estão sorvendo, bebendo esse remédio amargo como última forma dele lembrar que aquele caminho não é o melhor para nenhum ser humano e nem para ele. Então, por isso que cada um tem o seu momento, tem a sua hora. Muito bem. Nós sempre pensamos, né, quando estamos aqui nessa matéria, como será o momento de deixar esse corpo, né? E isso, às vezes, muitas vezes até falta de prática, né? Parece que essa palavra prática não é bem, mas é prática mesmo, né? De morrer. A gente deveria morrer algumas vezes, entre aspas, para poder até treinar, né? E não ter tanto medo da morte. Por isso eu vou contar uma experiênciazinha de um treino que eu fiz essa noite, agora mesmo, para vocês verem que você tem que praticar isso de deixar o corpo para não levar esse sofrimento para lá. Eu estava num evento, num espaço, né? E parecia assim, que era num grande hotel, e que lá eu já tinha estado anteriormente, e eu tinha hospedado num apartamento, estou no terceiro andar. E no momento eu, mais outros colegas, todos, a gente era todos assim um pouco mais jovens, né? Não tinha pessoas da minha idade, pessoas de 30 e poucos anos no máximo, né? E outros mais novos. E a gente foi tomar um elevador. No momento que eu fui tomar o elevador, eu fiquei olhando quais os apartamentos que eu estava, e o meu agora. Aí alguém chegou e me entregou um papel. O seu apartamento é o 109, no andar 122. Falei, ixi, eu vou ficar muito alto, muito lá em cima, diferente, o pessoal vai ficar mais embaixo. Tá, tudo bem. Fui tomar o elevador e entrou dois rapazes comigo. Nós tomamos o elevador e foi subindo. Foi subindo, de repente eu notei que não estava normal mais, o elevador tinha desencarrilhado lá e começou a cair, né? Nesse momento que eu percebi isso, o elevador virou, era um quadrado assim, de tipo 3x2, né? Um retângulo, o tamanho dessa salinha aqui, era um elevador, era grande. O rapaz de trás não falava nada, e quando ele caiu mesmo, naquele espaço, era muito alto o prédio,
E aí eu pensei assim, eu falei com o rapaz, falei, nós vamos cair mesmo, o elevador está caindo. E aqui nós vamos morrer mesmo hoje. Aí eu falei assim, não, mas também morte não existe, né? Nós vamos deixar o corpo físico. E o rapaz ficou tão apavorado que estava atrás de mim e começou, Pai nosso que está no céu santificado. Eu falei, meu Deus, me ajuda, me livra desse aqui. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Aí eu fiquei ouvindo ele e pensei assim, bom, eu falei tanto da morte, eu não quero assim, dar um vexame na hora que eu vou morrer, então eu quero morrer pelo menos com dignidade, né? Vou ficar tranquilo. Fiquei esperando o elevador bater embaixo, né? Bater embaixo. E aí, de repente, eu notei que o chão estava muito pertinho, fiquei esperando aquela batida, né? Falei, quando bater, eu pensei, possivelmente eu vou ficar inconsciente, e o rapaz rezando aqui atrás. Vou ficar inconsciente e aí, daí um pouco eu vou acordar. E aí, quando eu vi o chão muito pertinho, eu notei que o elevador tinha escapado do prédio, ele encostou assim e começou a deslizar. Quando ele começou a deslizar, eu notei que deslizou por uma estrada. Já era uma estrada e um lugar muito bonito, assim, aquele campo, aquelas árvores. E aí eu falei para os dois rapazes assim, falei, olha, eu vou ver aqui, vou fazer um teste, mas possivelmente eu digo para vocês se a gente já morreu, né? Já deixou o corpo. Porque às vezes não deu choque, a gente ficou direto com a consciência, né? Emendado. Aí eu olhei, vinha tipo um porco assim pela estrada, e ele bateu numa árvore. E no momento que ele morreu, eu vi que saiu aquela fumaça dele e subiu. Aí depois veio uma criança, houve um acidente, a criança morreu, eu vi que subiu o espírito em forma de criança. Falei, não, nós já estamos no mundo espiritual. Isso aqui eu vejo muito. Isso aqui é aquele porco que bateu, é energia, apenas energia, o princípio vital, né, dela, que é energia vital que saiu, não era espírito, era só aquele tipo de uma fumaça que saiu e subiu. Mas a criança não, saiu o espírito, né? Uma criança já grandinha, saiu já era o espírito que saiu voando. Eu falei, gente, eu sinto muito dizer para vocês, mas nós já deixamos o corpo, nós já estamos no mundo espiritual. Aí aconteceu uma coisa interessante, que eu não vi mais eles, me vi sozinho naquela paisagem. Pensa aquele vazio, aquela solidão, né? Foi me dando aquela solidão, aquele vazio, assim. Tipo assim, você está só agora nesse mundo, né? Tudo que você achava que era seu, que pessoas não estão mais. Sabe aquele vazio, aquela solidão? Eu olhava aquela paisagem, pensei, gente, então morrer é assim, né? A gente sente essa solidão no início, né? Esse desligamento de tudo, dessas coisas que você gosta aqui, né? Pessoas, paisagens, coisas, animais, tudo, né? Objetos. Nada daquilo, parece que estava tão distante de mim e me tomou aquele vazio, aquela coisa assim. Eu falei, gente do céu, eu até que estava novo ainda, né, para deixar meu corpo, mas se era para ser assim, tudo bem, né? Fiquei raciocinando. Mas não tinha tristeza, não tinha dor, não tinha nada, né? Aí quando eu estava naquele vazio, aquela sensação assim, eu acordei. Aí eu vi que era um treinamento para tirar essa coisa da morte, sabe, do medo da morte, né? Se você ficar tranquilo, tudo acontece naturalmente. Mas você não pode apavorar, né? Porque se apavorar, você perde todo o sentido, perde a observação, perde a consciência, perde tudo, né? Você tem que ficar tranquilo. Você tem que confiar naquele momento, né? E geralmente a morte acontece, não é uma... Na hora da morte praticamente não tem dor, né? Não tem. É um apagar, né? Apaga tudo, né? Desliga tudo. Aí acontece esses fenômenos. Ou você fica totalmente ligado e vê tudo, ou você apaga, que é uma das boas coisas, é você apagar e acordar depois, né? Tudo já passou, às vezes já recolheram você, já levaram, né? Já está num ambiente já tranquilo, muita gente ali para te apoiar e tal. Mas é muito difícil quando você fica no desespero e fica ali assistindo a cena doída, né? Do momento. Mas bom é quando você é levado, assim, é expulso dali, né? Como foi o meu caso.
com plena consciência, raciocinando e vendo, eu fazendo teste, falei, vou fazer uns testes, ver se eu estou no mundo espiritual ou estou na matéria. Porque durante esses 30, 40 anos aí que eu saio do corpo, normalmente eu faço teste lá fora para ver se eu estou fora ou estou na matéria. Porque é tudo tão igual que às vezes você tem dúvida, porque você pega você, né? Você está lembrando de tudo que é você. Você só está uma vez num ambiente que você não está conhecendo na hora. Então uma das coisas que eu fazia era dar um salto para cima. Eu dou um salto para cima. Se você estiver na matéria, o que vai acontecer? Você vai bater. Mas se você estiver lá fora, você vai flutuar. Você não bate no chão. Você flutua. Aí na hora de dar o clique, a consciência abre. Estou fora da matéria, que beleza, né? Estou no mundo espiritual. Então eu fazia muito esses testes. Isso é bom para você, meu jovem Sony. Para você fazer esse teste, que um dia você estiver lá assim, será que eu estou na matéria ou não estou, né? Porque às vezes bate essa dúvida. Você dá um pequeno salto. Isso é um clique que a gente usa. Que eu aprendi a usar. Se você estiver lá fora, você não vai bater no chão. Você vai flutuar assim, descer como se estivesse num paraquedas, sabe? Aí você dá o clique na hora, eu tô fora. Tá certo? Então, muito bem. Uma pessoa me passou hoje uma mensagem mostrando o que um rapaz disse quando perguntou se ele acreditava em Deus. Então ele deu uma resposta, mas assim, foi uma resposta meio evasiva. Aí eu resolvi abrir essa resposta para ficar mais claro, né? A grande confusão de Deus, quando as pessoas falam em Deus, que ele acha que está no mundo não da realidade, no mundo irreal. E ao contrário, a Deus, você tem que raciocinar Deus como se ele estivesse no mundo da realidade aqui. Aí fica fácil. Daí a crença não pertence ao mundo da realidade. A crença, a fé, pertence a um outro mundo, de uma possibilidade que possa existir ou não. Aquele gráfico ali. Pertence ao mundo daquelas possibilidades que você não tem certeza se existe ou se chegará até você. A crença, então, é isso. Eu acredito. Por exemplo, você está com um prato de comida na mão, no hora do almoço. Você pode falar assim, eu acredito que eu vou comer essa comida. Não, você vai comer, está com você, é só pegar o garfo e comer. Então você não tem crença em relação a que aquele prato está na sua mão, você vai comer. A crença é uma coisa que você não pega, não vê e não tem certeza. Você acredita, você tem fé. Então, a diferença para mim é que Deus não está nesse mundo da crença, da fé. Deus está aqui. Como? Ah, mas eu estou vendo Deus, uma figura. Então eu não posso crer porque eu não estou vendo Deus. Tá bom. Então você não crê no oxigênio que você está respirando, que está te dando a vida. Tá certo? Você não pode acreditar. Você está vendo o oxigênio que está aqui, que você está respirando, dando a vida a cada um? Mas ele está aqui, não está? Ele é real, ele pertence não ao mundo da crença. Você não tem fé que o oxigênio vai entrar nos seus pulmões, vai te alimentar seu sangue, vai te dar vida. Você não tem fé, você tem certeza, não é isso? Deus é a mesma coisa. É como o oxigênio que está aqui. Você se alimenta dele. Cada imagem que você olha, você tem que sentir Deus. Como a planta transforma o gás carbônico em oxigênio para você, a planta é Deus corporificado aqui. Então fica fácil quando você olha e vê Deus em cada coisa. Você olha para cada pessoa que está perto de você, você vê Deus. Porque ali foi criada com uma partícula dele, está ali dentro. O Espírito é formado com uma essência dele. Então, quando você olha cada pessoa, você está vendo Deus. Ah, mas eu não gosto dessa. Aí é um problema seu, não de Deus. É um problema de trabalho seu, porque não tem como você olhar para uma pessoa e não gostar daquela e gostar da outra. Isso já é um problema de imperfeição que você adquiriu ao longo das suas vidas. Você não foi criado assim.
Uma criança novinha, se botar todas brincar ali, pode ser de 1000 cores diferentes, ela não faz diferença, ela vai brincar com todas. Ela ainda não tem esses egoísmos adquiridos ao longo das viagens que a pessoa adulta tem. Que assim, eu não gosto daquele lá porque aquele lá é baixinho, eu gosto de um cara comprido. Aí eu gosto daquela mulher não porque ela tem uma barriguinha, aquela outra porque tem... Sabe, você vai pondo defeito numa coisa que não tem defeito. O ser humano, ele é um só, ele é maravilhoso, ele é criado maravilhoso. A roupa que nós usamos é que pode ser diferente, de acordo com a necessidade de cada um. Cada um hoje usa essa roupa que nós chamamos corpo físico de acordo com a necessidade dele, é a melhor para ele, é a que vai trazer mais aprendizado para ele. No momento da sua eternidade, aquele momento, aquela roupa é a mais adequada. De repente, uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que sonha com uma beleza maravilhosa, a beleza para ela nessa vida seria um desastre. É melhor que não seja um corpo daquela beleza que se diz por aí, mas a beleza, ela tem que descobrir que a beleza está dentro dela e não está fora dela. Porque nós, gente, vou dar um exemplo para vocês e realmente é assim. Nós somos o ouro de Deus. Gold of God, né? Assim, o ouro de Deus, né? Nós somos o ouro de Deus. Se vocês observar que o ouro, ele existe em várias imagens diferentes. Se vocês pegar uma pepita colhida lá, ela vai estar cheia de terra, de barro, mas é ouro. Se lavar essa pepita toda e levar ela e passar ela nas máquinas, fazer uma joia maravilhosa de ouro puro, é a maravilha. É o ouro de Deus. Outros têm joias formadas em coroas de reis, aquela maravilha, é o ouro de Deus. Cada um numa forma diferente de demonstração. Vocês podem pegar um ouro jogado na terra, uma barra de ouro toda machucada e jogada no barro, catar que parece um tijolo, mas é o ouro. As pessoas estão aqui desta forma, umas com ainda muita impureza, precisando de tirar isso por ações dela mesma, onde que de repente ela mesma rolou no barro e se sujou, né? Entre aspas, né? Nas suas atitudes na vida. Deus está esperando que ela mesma se limpe para ficar o ouro que ela é constituída e que ele criou. Então, quando fala que Deus cria uns espíritos imperfeitos, o grande engano está aí. Tudo é ouro. Só que uns precisam de fazer ainda essa limpeza. E essa limpeza significa o quê? Sabedoria, amor, compaixão, aquisição de virtudes. Um dia perguntaram ao Chico Xavier, né, qual era a maior virtude que ele considerava. Aí colocou paciência, compaixão, não sei o que lá, tantas virtudes. Ele disse que era a misericórdia. Mas eu acredito, minha visão, a maior virtude seria ainda a paciência. E sem a paciência, você nem vê a necessidade da misericórdia. Você precisa da paciência com tudo, para você, aonde você tem que usar a misericórdia. Você tem que ter paciência. Paciência com tudo. Paciência com o mundo, paciência com a natureza, paciência com os animais, paciência principalmente com você mesmo, com o seu nervoso, com o seu estado intolerável, sabe, com a sua impaciência com tudo. Nós temos que ter paciência. Só quem tem paciência é capaz de ver aquilo que os outros não veem. A paciência faz com que você senta numa tarde tranquila, fica observando, e você vai perceber coisas que os outros não percebem, porque estão com pressa. Não tem paciência. Quantas vezes você falou para uma pessoa assim, vamos sentar aqui, vamos bater um papo debaixo dessa árvore? Ele fala assim, não tem paciência para isso não. Vai perder um grande momento de perceber a grande obra do Pai, mas precisa de paciência. Então a maior virtude deste ouro de Deus que somos nós, ainda me parece ser a paciência. Porque a paciência
vai te levar a um ponto que você vai ser capaz de, usando a paciência com os outros e com os enganos dos outros relativo a você mesmo, você vai ter uma grande capacidade de perdoar, inclusive, porque a paciência te ajuda com isso. Eu tenho que perdoar porque essa pessoa está assim, então eu tenho que ter paciência com ela. Você já está começando ao perdão só de ter paciência, você já começa a perdoar. Não é, Fernando? Então, nós somos, gente, quando as pessoas, vocês veem por aí, que o homem está parecendo um animal, que o homem é isso, que o homem desse planeta, né, virou animal, que o planeta vai virar, é uma expiação, muita gente vai ser degradado, levado fora daqui. Há um entendimento maior que o ouro, ele é ouro em qualquer lugar. E é o maior lastro que existe para o sistema financeiro internacional hoje é o ouro. E o maior lastro que existe num planeta não são os minerais, é a população que está aqui. Uma cidade, o poder de uma cidade, a grandeza dela, é o povo que faz isso. Não é outra coisa. Não são as obras, as construções, mas são as pessoas. As pessoas que constituem o ouro sagrado de tudo. Um país, ele só é grande, não é por causa da riqueza que ele tem de mineral, de outras coisas, é por causa do ouro sagrado de Deus, que são as pessoas que ali habitam. Elas é que vão saber extrair esse ouro, extrair esses minérios que estão no chão, extrair o alimento, vão saber criar as grandes escolas para as pessoas, vão saber criar uma convivência muito grande. Isso, só o ouro faz isso. Então, quando a gente fez falar o ouro de Deus, o verdadeiro ouro de Deus, é o ser humano. É a obra maior que é feita e mais valorosa para ele, é o ser humano. Por isso, não existe valor para uma vida, né? Todos os minérios do mundo, inclusive o ouro da terra, vale menos do que uma vida. Porque uma vida é uma obra-prima do Pai. Como que vai trocar coisas de matéria, né, por uma vida somente? Então, quando você pensa assim, você tem que olhar para as pessoas e falar assim, não, isso aqui é um ouro também. Só está faltando, né, tomar um banhozinho melhor, arrumar assim, então, ele trabalhar umas coisas que ele tem, mas isso é uma questão de caminhada. Cada pepita de ouro está no momento da eternidade, né? Uns são jovens aqui, estão pegando copos pela primeira vez. São ouros que caminharam um pouco aqui nesse mundo, né? Então precisa de mais tempo caminhando para ir adquirindo brilho. Com as vivências ele vai brilhando, vai pulindo. Daqui a pouco aquela pepita tá uma luz pura. Mas precisa de viagem, precisa de tempo, precisa de caminhada. Zé, quando a gente tem, por exemplo, você conhece uma pessoa, você sabe que aquela pessoa tem comportamentos que não são genuínos, né? Então você sabe que a pessoa mente, você sabe que a pessoa engana, você sabe que a pessoa é interessante, você sabe que a pessoa é essa. Mas isso assim, não é que não você compreende, você aceita aquilo. Isso seria a questão da... Porque o que acontece? Há um tempo atrás, quando eu descobri que a pessoa era desse jeito, eu julgava. E ficava com raiva. Hoje em dia não, eu vejo, me preservo, tipo assim, não dá pra ficar perto, né? É igual o cachorro bravo, se botar a mão e vai me morder. Mas não é por isso que eu não vou dar comida, que eu não vou cuidar, que eu não vou cuidar da ferida quando, né, estiver machucado, que eu vou negar um acolhimento àquele cachorro só porque ele morde. Então, assim, isso é a consciência, você vê o que a pessoa é, de fato, sabe? É uma parte da consciência. Estar ali disponível a ajudar a pessoa se ela precisar. A consciência também, gente, ela tem níveis, né, infinitos de graduação. Você pensa que quando você fala assim, eu não quero ficar perto, né? Eu entendo, não quero ficar perto. Imagina o Cristo ir passando, abraçar um leproso, todo mundo jogando pedra, sujo, mal cheiroso, com aquela doença terrível que todo mundo tinha medo, e ele abraçar e beijar. Não, mas não é nesse ponto que eu não quero ficar perto. Então, quando a pessoa não quer ficar perto, significa o quê? Que ela ainda tem problema de não saber dar o desconto, o perdão para aquele que está numa caminhada lá atrás, às vezes, ainda vem conquistando coisas. Então,
Então, quando você não quer ficar perto, significa que você tem problema ainda com termos de consciência, de entendimento. Não, mas não nesse sentido, Zé. No sentido de você sabe... É igual aquela história que você contou do rapaz que te prejudicou aí, pelo negócio do gado, não sei, do cavalo, não lembro. Então, assim, ele veio, fez, você não sabia. A partir do momento que você já sabe que ele vai fazer o que você, né, o que precisa, fala assim, olha, estou aqui para te ajudar, mas não te colocando dentro da minha... Entendeu? Não com tanta proximidade. É sobre isso que eu estou falando. Não é, não quero saber, não é isso. Não, eu entendi o que você falou. É que eu continuo a dizer, chegará um tempo que essa pessoa, você vai pegar ela e trazer, botar ali, cuidar e tal, né? Numa consciência já crística, né? Que ele fazia isso. Quando nós fazemos assim, tá, eu te ajudei, não vou te ajudar mais e tal, ainda porque nós ainda não estamos naquele nível, né, maior, de uma luz tão grande que só a sua luz que chegar já muda a pessoa, faz ela acordar, ela já faz uma transformação. Ainda é porque nós ainda somos pequenos em relação a isso. Tá? A gente tem que olhar para a gente, eu quero chegar num ponto que eu não tenho restrição a ninguém, todos para mim são amados, né? A gente tem que chegar nesse ponto, né? Se não chegamos, estamos numa estrada para trabalhar, para caminhar, né? Então, a gente tem que nunca excluir a gente, que a gente está melhor do que os outros, então eu tenho direito de fazer isso, porque eu compreendo, não. Chega um ponto que é aquela coisa, nós todos somos um. Quando isso é uma regra realmente, significa que a pessoa e você não tem diferença, né? Então vocês dois realmente são ali. Mas eu te falar, por outro lado, se eu sei, por exemplo do cachorro, que eu acho que é mais fácil. Se eu sei que o cachorro me morde, se eu sei que se eu botar ele vai me morder, vai me machucar, eu preciso me preservar até para cuidar dele. Então eu vou cuidar dele, mas entendeu? Sem me envolver tanto. É isso que eu estou falando. Isso é um momento na sua eternidade, que chegará um momento que na sua presença não haverá cachorro que te morde, todos se harmonizam com você, a sua energia é tanta, a sua força é tanta, é porque nós estamos aqui embaixo. Que não há animal que te morda, não há animal que te agride, eles vão deitar nos seus pés, não há uma pessoa que vai te agredir, é porque nós ainda estamos na caminhada, né, de crescimento e abertura desta frequência grandiosa chamada amor, né, que tampa tudo, que cobre tudo, que protege tudo. Quando nós conseguimos que essa fagulha maior que o Cristo tinha, né, o Cristo, ele só foi acontecer as coisas com ele porque era um programa e ele permitiu. Se ele não permitisse, ninguém nem aproximaria dele. Só dele deixar que a luz dele iluminasse, era bastante. Nós chegaremos num ponto desse que nós adentraremos por uma floresta cheia de bichos ferozes, todos os bichos virão lamber a nossa mão sem nenhum problema. Mas enquanto a gente não chega nesse ponto, estamos ainda que o bicho ainda está te mordendo, porque ele ainda não viu a sua luz, mas você vê a situação. Respondendo a sua insistência, você ainda está muito pequena por isso, só por isso. Isso, sua energia é muito pequena por isso, senão não aconteceria. Não há cachorro que te morde, não há alguém que te agride, não há alguém que faz mal para você. É porque nós ainda estamos nessa correspondência de energia violenta com bicho, com gente, por isso que acontece isso. Quando você se harmoniza com tudo, não acontece isso. Você é um elo de ligação por onde você vai. Você aglutina energia, você soma sua mente, é só por isso. Tudo isso agora, nesse momento, a gente tem que entender que é um momento que, trabalhando em imperfeições ainda, ajustes, né, que nós estamos fazendo, para que nós temos a energia maior e podemos estar no topo. E aí sim, quem pode mais, pode menos. Se você pode menos lá em cima, está lá no topo, digamos na energia violeta, que é o máximo aqui da matéria. Então você lida com qualquer animal, com qualquer espírito aqui, sem nenhum problema. Você fala assim, meu irmão, meu filho, ou o bicho que está aqui, venha cá, vamos fazer isso, tal. Todos vão seguir a sua melhor orientação e tudo estará em harmonia. Então, quando a gente desarmoniza com animais, é porque o animal, você não conseguiu harmonizar com ele. É só por isso. Em pessoas, a mesma coisa. Pessoas que vão te agredir, se você tiver harmonizado mesmo, com a energia maior, eles receberão um toque tão profundo aqui, que eles olharão para você e irão embora, não terão coragem de chegar perto de você. Essa é o mundo das energias. Esse mundo dos 3 mundos que nós vivemos, quando a gente domina este
mundo da energia aqui, você é tudo. Você domina a matéria e você tem toda a ligação com o mundo espiritual que você quiser. Com o anjo, com todo, com Deus, tudo falam com você. Nós precisamos ter esse controle sobre a energia maior, porque é a energia que domina tudo. Um cachorro furioso, uma pessoa que está ali furiosa com a arma na mão, é só problema de energia. Se você desmontar a energia que está com ele simplesmente joga essa arma fora. É isso. Tudo é energia num pico máximo ou suave, tranquila, harmoniosa. Tudo é energia. Então, daí, a gente tem que saber, quando você começa a trabalhar com você mesmo, de verdade, acontecerá coisas incríveis ao seu redor, porque você mexeu nesse mundo energético. Se tudo é energia e você aprende a mexer com o mundo da energia, controlar esse mundo da energia que é ao seu redor, então as coisas chamadas ruins nesse mundo não acontecem mais. As coisas que você precisa, quer dizer, a sua necessidade, também virão até você naturalmente. É como se você e o universo dialogassem o tempo todo harmoniosamente. É porque nós não aprendemos ou desaprendemos, né, a lidar com o mundo de energia, né? Saber lidar com o pensamento, que o pensamento assim, eu movo isso, o pensamento desta forma, nessa frequência, eu movo isso, né? Quando nós temos que resgatar esses conhecimentos que nós tínhamos. Quando o Cristo falava, olha, se você tiver fé, né, vamos trazer por confiança, tiver confiança e dizer para aquela montanha, saia daí e passa para cá, isso realmente é possível. Mas você tem que ter plena confiança e saber mover a energia que mexe com a matéria e mexe até com o mundo espiritual. Por isso que muitos espíritos que estão nessa zona mais difícil aqui, desequilíbrio, com umas pessoas eles têm plena, eles fazem tudo o que eles quiserem, com outras eles não têm chance. Eles chegam, eles mesmos falam, não, vão largar de mão, não adianta mexer aqui não. E vai embora. Porque eles sentem que é como bater de cara com a montanha, eles não vão conseguir nada. Porque a força ali é tanto dessa energia, que a pessoa já está naquele ambiente de aquela frequência tão alta, que eles nem aproximam mais. E assim é. Portanto, gente, quando vocês ouvirem falar que o ser humano é um coitadinho, é um pobrezinho, está aqui pagando pecado, pagando culpa, o entendimento não pode ser esse para quem quer buscar a sua libertação nesse mundo. É que cada um, de repente, perdeu o caminho, desequilibrou. E ele está buscando de novo esse caminho, essa grandeza que somos nós. Porque é entendido que o ser humano é a maior grandeza deste mundo aqui. Não estou falando do mundo lá, porque lá tem os anjos, que é uma grandeza incrível, e tem outras criações ainda. Mas deste mundo que vive na matéria, o ser humano é a grandeza maior. É a grandeza de tudo aqui. E nós temos que, em todo momento, assumir essa grandeza com a gente. E a primeira forma de assumir essa grandeza é lembrar que aquele que deu essa grandeza está aqui, esperando o momento de fazer você grande de novo, de te ajudar de novo a se tornar grande em nome dele. Porque é como se ele tivesse a chave de fazer sua grandeza voltar de novo. Hoje as pessoas estão pequenas porque elas se reduziram a isso, né? Quantas pessoas falam assim, olha, o caminho é assim, por que você não faz? Ah, não, vou cuidar da minha vida, é tão bom, né? Passear, divertir. Me falaram várias vezes, né? Eu não quero procurar isso, não. Quero divertir, ter muito dinheiro, né? Quero viajar. Luiz conheceu duas dessas, né? Duas senhoras. Elas têm direito de fazer isso, até o livre-arbítrio, né? Só que um dia elas vão ter que buscar esse caminho de novo, em condições às vezes precárias, né? Para dar valor àquilo que é oferecido às vezes. Às vezes é oferecido para a pessoa um banquete e ele se recusa, né? Porque quando a gente está lá fora, gente, eu digo para vocês, que você está num estágio com essa energia maior de tudo, você
não quer coisa alguma mais nesse mundo. É tão bom, é tão grandioso, que naquele momento não tem desejo nenhum para ser cumprido, não tem vontade mais alguma de fazer qualquer coisa. É tão grande esse momento que você está lá fora e vê a grandeza que cada um pode ser, que você nunca mais chega aqui e pensa que você é um coitadinho, você é um pobrezinho, sabe? Você é um sofredor. Esse é um pensamento muito pobre e é um pensamento colocado pelos grupos religiosos. Não é o pensamento do ser humano. É um pensamento, esse pensamento de coitadinho, está aqui para espiar a coisa, pecou demais, é um pecador, né? E são pensamentos ligados aos movimentos das religiões. Não é um pensamento deixado aqui por um ser especial, por Jesus, não existe. O homem criou isso com um objetivo, né? De cada vez, quanto mais pessoas pobrezinhas, coitadinhas tiver, mais existe aqueles que têm poder sobre você, porque você permite. E nisso estão os poderes da Terra, que são principalmente os grupos religiosos, né? Eles têm um poder imenso, até de vida e morte sobre as pessoas. Vai lá, exploda essa bomba lá que você vai ter uma premiação. A pessoa vai lá e faça isso. Sacrifica de sua vida desse jeito. Mas como? Não, porque você pecou muito. Pecou? Você tem que lembrar o que Cristo respondeu a Pedro quando ele perguntou: mas Senhor, o que é o pecado do mundo? Ele falou assim: não existe pecado. Vocês criaram esse tal de pecado aqui para vocês mesmos. Então foi criado um pecado aqui, que também tem, você pode traduzir por karma, por isso, por aquilo, criado pelo homem para trabalhar em cima do homem. Mas nós somos o ouro, gente. Nós não precisamos ligar em pecado ou ligar, não. Está aqui dentro. Nós temos um problema muito sério, que é o condicionamento que cada família coloca nos filhos e vai gerações afora, os condicionamentos para ser daquela forma. Então, todas as gerações agora estão programadas para ser daquela forma. São os condicionamentos, seja por tradições, seja por religiões, seja pelas tradições de família, de grupo, de lugar, de região. Há um condicionamento para as pessoas serem daquela forma, e aí vem a dificuldade de quebrar isso. A dificuldade de nós acessarmos os registros que nós temos lá, nos corpos energéticos, onde estão todas as leis, todas as verdades, são os condicionamentos, os principais. Você é programado desde criança e gerações para ser daquela forma e não mexer nisso, acreditar naquilo, ter a crença naquilo. Se você for bonzinho, você vai para um paraíso, meu filho. Se você for ruinzinho, você vai para aquele lugar terrível lá, cheio de fogo. Então você vai ser obrigado a ser uma coisa que você nem sabe por quê. Você não sabe se é verdade, mas você segue. Abaixa a cabeça e segue passo a passo sua vida inteira naquele sentido. A grande dificuldade de lidar com família hoje, tudo, vem das chamadas tradições e ensinamentos anteriores que vêm de longe. Tem tradições aqui que são ainda da época do judaísmo antigo, é seguido até hoje. Questão de família, de tudo, né? Então, assim, as pessoas nunca têm um ensinamento puro do que deve ser a vida e como ele deve ser, né? Puro, sem nenhuma influência ancestral na vida dele. Então, isso tem um complicador muito grande. Se nós temos todo o conhecimento, o condicionamento nos impede, bloqueia você ter acesso ao seu conhecimento. Está entendendo? Se alguém diz para você, ó, não faça isso que não vai dar certo, isso aí não, você não faça, e você não tenta aquilo que ia te levar ao seu conhecimento lá atrás. Ele já corta aqui, o condicionamento te bloqueia você para ir nos seus registros e buscar o conhecimento. Não é permitido, a gente ainda chama isso de... Isso é sagrado, não mexa lá, né?
não vai mexer no que é isso, não vai mexer não, né? Isso aí, você não pode mexer nisso. Quantas pessoas falam, não mexe nisso aí não, isso aí é coisa lá do outro lado lá. Então, você fica sem acesso, até porque dizem para você que não pode. Por que você não pode falar com Deus? Pode, poxa. Eu sempre ouvi falar, não, Deus está muito longe daqui, Deus não vai te escutar não, você é pequenininho demais. Como? Se você tem um chip aqui ligado a ele, você não pode falar com ele, por que não? Se você pega o celular seu, você fala até lá numa nave, lá na Lua, fala na China, porque você não pode falar com Deus. Você tem um chip sagrado aqui, que ele criou você com essa essência, que é um chip maravilhoso. Por que você é proibido? Por que você não pode falar com Nossa Senhora, com Jesus? Por quê? Quem disse para você que você não pode? Não, isso é uma estrela lá em cima. Que estrela, rapaz? Você, quando é de coração puro, eu quero falar. Eles vêm falar com você. Fala mesmo. Chega e fala com você mesmo, conversa. Ah, o espírito tal, aquele é uma estrela. Quem sou eu para falar? Quem sou é você? Você é um ser igual a ele. Só que ele caminhou muito tempo mais, né? Começou aqui as viagens mais rápido que você começou depois, e ele adiantou mais nessa descoberta de quem é ele. Mas você é tudo o que ele é. Então por que não? Por que você não pode falar com o anjo? Dos arcanjos? Por que você não pode? Pode. Mas quando começa a falar assim, não pode não, porque o anjo, então... Muitos anjos falam com crianças hoje, a criancinha está lá, o anjo chega, conversa com ela e tal, fala com pessoas, só que às vezes o seu aparelho está bloqueado para perceber isso. Mas isso está aberto, nós não podemos seguir tradições que vêm de trás, que nos bloqueiam, nos tira essas capacidades, né? Porque não é interessante. Você já pensou? Aparecesse aqui de repente 1 milhão de pessoas, falasse com Deus normalmente, falasse com os anjos, ia começar a descobrir as verdades e ia virar um problema sério para o mundo, né? Não, isso não é assim não. Vocês estão criando uma coisa em benefício de vocês mesmos. Então, pronto, ia haver um problema, né? Então, por isso, eles procuram bloquear o condicionamento que vem de trás das gerações e via grupos, né? Eles condicionam você a não mexer com isso, né? Não mexer na consciência, não mexer no despertar, no acordar. Eu já contei a história do LSD aqui, né? Quando a CIA resolveu fazer uma experiência e pegou 8 estudantes, selecionaram, falou assim, vocês vão tomar essa droga aqui para ver o que acontece. E esses 8 começaram a ficar conscientes, começaram a ver a verdade, que tudo era uma manipulação. E um deles tornou-se o inimigo número 1 dos Estados Unidos, porque ele começou a falar nas universidades que não era nada daquilo, que tudo aquilo era um programa de governo, né? Que há um mando em tudo, para direcionar as pessoas. E esse pessoa foi processado várias vezes. E aí o que acontece? O LSD começou a entrar em toda a juventude, para estudantes da época, e todos começaram a perceber que nós vivemos um mando, né, de grupos aqui, que não nos permite, evita que a gente acesse o mundo espiritual e acesse os nossos conhecimentos verdadeiros. Com isso, a Terra não anda, permanece, né, conforme está. Porque a consciência, ela é o maior perigo para as grandes potências, né? As pessoas ficando conscientes. Porque elas vão ver, atrás do que as pessoas estão falando, você vai ver o objetivo. E aí, cada um vai se libertando disso, não tem como comandar um rebanho de 2 ou 3. Então se torna um perigo quando as pessoas vão acordando e vendo. Ela se isola do rebanho e sai, porque agora ela sabe. Ela sabe onde tem a água, tem o alimento, sem ninguém ficar falando. Ela sabe que o alimento, às vezes, está aqui junto dela e estão dizendo que está lá. Então, ela sabe de tudo. Ela sabe onde está a verdade. E assim é o nosso mundo, né? Por isso que nós precisamos, antes de buscar a religião e tudo, né? Nós temos que buscar a libertação. Quem somos nós, né? Porque quando você descobre quem é você e o que veio fazer, meu filho, não precisa ninguém mais falar para você. Então você sabe. E você não vai cometer os mesmos enganos de antes. Quando alguém dizia para você que era daquela forma, agora você sabe qual que é a forma melhor. E a forma melhor não quer dizer que é melhor para os grupos, é melhor para você.
Você vai descobrindo leis incríveis, né? Por exemplo, a lei da diferença, que cada um jamais pode ser igual ao outro, cada um é diferente. Portanto, você tem as leis que é para você, você tem o seu caminho, que não é o mesmo de ninguém mais, é só seu. Você não pode seguir um grupo que tem um objetivo, ver seu objetivo aqui na Terra é outro. Então você tem que buscar aquela chamada voz interior, né? Aí você descobre, tá, então meu objetivo é esse, é isso que eu vou fazer, porque é isso que vai me julgar aqui em cima, nos estágios, né, que nós estamos aqui, sair desses 80% aqui, que a humanidade está toda aqui, começar a subir os estágios, onde você, então, vai ter acesso muito mais fácil em falar com o poder maior, né? Com todos os enviados do Pai e com ele mesmo. E quando ele quer que ele vê que você é importante falar direto, ele mesmo fala direto. Há coisas aqui na Terra que são tão parecidas com o mundo espiritual e ninguém fala disso. Por exemplo, aqui tem um sistema de justiça, né? Que tem um juiz, tem um tribunal, depois tem o tribunal regional, tem o tribunal superior de justiça e depois tem o Supremo, né? Lá fora existem os tribunais. Quando o seu caso é muito complicado, eles levam ao tribunal, levam o juiz, vai ao tribunal, é constituído chama consagrado, é consagrado uma pessoa para te defender, que é de autoconhecimento, né, dos tribunais, e o que você pediu, dependendo, vai até o Tribunal Supremo lá, no mundo espiritual. O primeiro tribunal tem 3 juízes, o segundo tem 6, o terceiro tem 9. Cada um desses tribunais tem um representante, sabe de quem? Do poderoso, direto. Se o poderoso não concordar com aquela sentença, ele manda refazer. Porque o representante dele leva direto a ele, ó, foi decidido isso lá. Quem faz isso aqui hoje? Procurador-Geral da República, o Ministério Público. Ele representa o povo, no caso, lá representa o Supremo, o poderoso. Os juízes julgam. Se o representante do pai não estiver de acordo, ele diz, vou levar para ele, isso aqui está meio duvidoso. Então, sabe quem me deu essa aula lá fora, me mostrou tudo isso? Um dos maiores homens que passou pelo Brasil, Rui Barbosa. Rui Barbosa chegou e disse, vou te mostrar como funcionam os tribunais aqui. Começou a me mostrar os tribunais todos, como é que funciona, cada juiz, cada julgamento. Essa suspensão do livre-arbítrio, que eu já falei aqui, é levada ao juiz. Se for um caso meio duvidoso, vai ao tribunal para decidir se pode suspender realmente o livre-arbítrio, por exemplo, de 100 pessoas aqui ou de uma pessoa, é levado e é julgado. Então, assim, as coisas aqui são muito parecidas com o lado de lá, sabe? O lado de lá foi dando espelho para cá para montar uma civilização dentro desse processo que nós estamos agora. Precisamos de um juiz para dizer se o seu direito está certo ou não, né? Se você está enganado, é o outro. Também existe lá. Então existe o julgamento lá mesmo, até de país inteiro. Vocês acham que uma pessoa que faz uma guerra aqui, chega lá, ele é levado a um tribunal e, dependendo, é levado até o Supremo para ver o que vai acontecer com ele, por ter causado tanto dano com o livre-arbítrio dele. Possivelmente ele vai suspender o livre-arbítrio por séculos, né? E ele vai sofrer uma reprimenda por isso, por ter causado tanto mal às pessoas. E possivelmente essa pessoa não vai voltar tão cedo na matéria, porque ele vai tender a repetir isso. Fazer uma guerra e um morticínio aqui à toa, né? Só por poder. Então essas pessoas normalmente elas são recolhidas e vai ter todo um processo de instrução novamente, né? De reprogramação do que ele é, do que ele acha que pode ser, né? Porque o livre-arbítrio, gente, ele é uma coisa poderosa demais. Você pode até botar na sua cabeça que você tem que mandar no mundo. E aí? E você começar a movimentar coisa para você mandar no mundo. Manda no mundo é quem criou o mundo, né? Só. Nós aqui estamos para fazer um trabalho aqui na matéria. Depois daqui a um tempo, vamos para outro mundo, para outro planeta e tal.
quando você achar que você precisa, né? Ou você for convocado. Então, há um grande engano, as pessoas ficam, mundo de expiação, mundo de provas. Não, há um processo de inconsciência, né? Nossa matéria não permite que a gente olhe e veja, né? Cristo falou isso várias vezes, né? Vocês que foram criados à riqueza, agora está nessa pobreza, né? Você olha, está aqui na sua cara e você não vê, né? Tudo. Se olha o melhor caminho para você, você olha e escolhe outro. Aí dá errado, gera sofrimento, você, gente, mas eu estou sendo castigado. Não, você está recebendo o resultado da sua obra, do seu plantio, só isso. Uma das coisas que me disseram lá fora, que não vai ser mudada aqui nunca, mesmo depois da transformação da terra, vai ser isso, que cada um tem que receber aquilo que plantou. Porque isso é extrema justiça. Como é que você planta uma lavoura de milho, você vai colher arroz, vai colher batata? Ou vai colher espinho? Não, você vai colher milho. Não é justo. Se você planta uma lavoura só de espinho aqui, uma planta que só por espinho, como é que você vai colher um arroz delicioso aqui, ou uma fruta? Não vai, você vai colher espinho, porque você plantou espinho. Então é a justiça maior que existe, essa primeira lei, e essa não vai ser revogada nunca. Essa, em qualquer lugar do universo, ela prevalece. Você plantou isso, colhe isso. Você planta bondade o tempo todo, vai colher bondade na sua vida. Mas eu também eu planto bondade, mas estou colhendo coisa ruim, tá? Tem plantio atrás que você está colhendo ainda. Só isso. Não esgotou o seu plantio. E esse plantio, muitas vezes, está lá a semente ainda, nos seus corpos energéticos lá. Uma das coisas que nós temos que fazer durante as vidas, a gente é limpar aqueles corpos. Tudo que tiver lá de ruim, você vai limpando. Chega ao ponto de falar para você, olha, o corpo tal, o seu corpo, por exemplo, o seu corpo causal está limpo. Esse não tem mais nada para limpar. Então você tem que ir limpando os outros. Como? Agora, nesse momento, nessa matéria, com as suas ações, seus pensamentos, seus desejos, o que você faz para os outros, para o mundo, para a natureza, é que você vai limpando lá. Alguma pergunta, gente, para essa ampla viagem aqui? Qual o método mais eficaz de se saber quantas vidas já se reencarnou até a atual? Bom, isso mais na frente, quando você vai limpando os seus corpos, está escrito lá. Tem um corpo que te dá tudo sobre você. Quando você estiver limpando, chegar naquele momento, você acessa isso. Aí você vê as vidas que você viveu. A não ser que você tenha um mestre que acha que você já pode saber e tal, que é importante para você. Um dia que você tiver meio assim, acorda, não acorda, ele chega e fala, você teve tantas vidas, né? Então essas são as maneiras mais fáceis de... E normalmente também isso interessa isso para quando você estiver lá na frente, você ter uma noção de quem você, por onde você andou, quantas vidas você teve na Terra, né? Às vezes alguns planetas que você já viveu aqui ao redor. Quando isso interessa para a sua história, né? Então você vai tendo acesso a isso. Mas para uma pessoa que assim tá na luta aqui, não tem muito importância isso, na verdade, né? Para a pessoa. Alguma pergunta, Andréia? Entendeu direitinho? Você sabe que a partir de hoje, você sabe que alguém... tem tribunal lá fora? Tem tribunal de julgamento, tá? Tribunais seríssimos, dependendo do seu caso, é levado para lá. O que você falou sobre plantar e colher, né? Isso. Você falou, você faz o bem, você colhe o bem. Se você fizer o mal, você colhe o mal, não é isso? Isso é plantio e colheita. Não é isso? Isso. Era só isso que eu queria saber. Exatamente. Aí, só que eu acrescentei uma coisa, que às vezes você está fazendo o bem e está colhendo também o mal. Significa o quê? É que você está fazendo colheita boa, mas você já plantou coisa também que fazia mal. E essa colheita ainda está, você está colhendo ainda. Por isso que nem fala assim, mas eu só faço bem, mas eu estou colhendo coisa aqui, gente fazendo mal para mim, e eu estou colhendo coisa ruim. Tem colheita ainda de pendurada,
Que não é você vai fazer a colheita agora e vai colher amanhã, não. Tá certo? Pode demorar até para outra vida. Muitas colheitas passam de uma vida para outra, né? O importante, depois de estudar demais isso aí, uma das coisas mais importantes que tem é você limpar esses registros que está aqui, né? Nesses corpos energéticos. Você limpando isso aí, gente, é como se fosse assim, da tua frente, você não tem mais nada de drama, de trauma para você passar. Você não passa mesmo, depois de você limpar aquilo lá. Porque o que está pendente ali, do que você fez lá atrás, dos seus enganos, suas maldades, está tudo ali pendurado. É como se fosse um livro com a sua história, né? E aquilo ali você vai ter que colher. Esse é o grande engano quando eles vêm falar com essa história do karma. Você está pagando. Não, você não está pagando. Você está colhendo aquilo que você mesmo fez. Ninguém está te condenando, ninguém está te... Você tem que pagar por isso. Não. O que passa a você ainda é essa energia que você vive nela, muitas de lá e muitas que você provoca aqui agora ainda. A gente nunca está pagando nada, para que tem tribunal do outro lado? Não é para julgar e fazer pagar? Não entendi essa parte do tribunal. Assim, o tribunal não é para isso, para julgar? Isso. Aí então você é julgado do outro lado e lá você também é condenado por outra pessoa e aqui você... Os casos, por exemplo, você vem para cá e aí você fala assim, não, para aí, eu quero viver a vida mesmo, eu vou assaltar, vou matar, isso aqui lá e tal. Muito bem. Chegam lá, depois que você acorda tudo, faz seu tratamento, fala assim, olha, tem uma coisa, está de pendurado aqui, você não foi te dado isso para você passar no seu caminho, você resolveu. Tá, então, tem um processo, você vai ter que resolver isso. Aí vai lá, vê o que ele tem de atenuante. Se ele não tinha nada, se ele roubou foi porque não tinha nada para comer, estava com fome, ou se ele fez de maldade, se ele tinha um coração bom, mas foi levado por alguém, tudo isso é levado no tribunal. Para saber se ele continua com livre-arbítrio ou não, se é suspenso, e aí isso é passado lá. Então lá tem um tribunal, mas não tem um julgamento de uma condenação. Não, não é a condenação, é um julgamento e uma decisão. Se você pode, de repente, vir, continuar na família que você está ou não, você já fez tanto mal para essa família, se vai deslocar você. Então, isso às vezes é resolvido num juiz. Se chegar lá, pode ser um orientador, mas é um juiz que determina. Não precisa nem ir tribunal, não. Olha, melhor que seu caso é o seguinte, esse moço precisa ir nascer num país pobrezinho lá, não ter acesso à tecnologia, não, porque ele já fez tanta coisa usando arma pesada, arma disso, que é melhor ele ir para um lugar mais isolado e ficar lá para ele poder, sabe, clarear as ideias, tirar essa vontade de fazer o mal que ele tem. Porque isso é uma coisa que desenvolve. A pessoa desenvolve a vontade de fazer as coisas que prejudicam os outros. Nossa, isso vai contra tudo que eu tinha entendido da consciência até então. Eu tinha entendido que a partir do momento que você vai passando por vidas e por experiências, você vai se conscientizando do que é melhor ou não é melhor para você. Sim, mas você está pensando aqui na frente, eu estou falando lá atrás. Quando você começa a falar assim, mas para aí, eu estou aqui nesse mundo é para fazer maldade? Quando você começa eu já passei por essa parte. Isso, você já passou. Você está aqui na frente. Aí você fala assim, para aí, não, então há um processo de descobrir quem eu sou, eu quero saber isso. Então, há um processo de não prejudicar os outros, porque nós todos somos irmãos. Quando isso começa a sentar em você, a consciência começa a abrir. E lá também você é vista totalmente diferente. Você não vai mais para um tribunal nem nada. Se a pessoa está acordando, deixa ela acabar de acordar. Então, isso daí acontece naquela primeira faixa ali que você disse. Né? É isso? Isso. Aqui acontece umas coisas interessantes. É que é tanta coisa no mundo espiritual, que eu vou falar essa coisa que acontece lá fora. Nesta faixa de 80%, aqui nessa faixa existem grandes sábios, grandes gênios, grandes pessoas grandiosas que ficaram presas aqui. Quando me falaram disso, e que eu vou toda noite ajudar a tirar essas pessoas daqui, eu falei, como é que pode? Elas ficaram presas? Ficaram presas aqui, sabe por quê? Porque ela pegou uma matéria numa família que programou ela, por exemplo, por orgulho, para tirania, né? E aquilo não deixou mais ela descobrir quem que ela era. Então ela pegou uma matéria muito densa. Isso. E aí ela foi programada por esses ensinamentos, condicionada a só pensar daquela forma, e ela
criou uma personalidade tão a casca, tão grande, que ela não teve mais acesso ao que ela já era, a grandeza que ela era. Aí tem que ir lá, tem um tipo de energia que você vai lá, quebra essa casca grossa e pega a pessoa e fala assim, ó, leva para ela acabar de acordar, porque ela está dormindo, ela já é uma pessoa que devia estar lá em cima, devia estar aqui já. E ela é presa. Isso tem a ver com a matéria. Com a matéria e ensinamento que ela recebeu. Com a matéria e o meio. Isso, e o meio, o condicionamento. Então ela foi tão programada que criou uma inconsciência tão profunda que o que ela já era ficou coberto lá dentro e ela não pôde mais acessar o que ela já era. Isso, nós temos tirado muito espírito da Índia, do Paquistão, da Arábia Saudita e alguns de Israel, uma leva que nós tiramos há pouco tempo. Pessoas geniais já assim, que já tinham superado tudo isso, voltaram lá e cochilaram. Sabe a areia movediça? Cai na mão e não consegue sair. Ficaram cristalizadas naquela crosta de ensinamento cruéis, tirania, né, poder, não sei o que lá, domínio. Se não chegar lá, não fazer ela... Tem um tipo de energia própria que você joga em cima, a pessoa racha aquilo, ela acorda de repente. O que eu estou fazendo aqui, né? O que é isso, né? Aí, pô, você ficou perdido, meu irmão. Você veio para cá e foi dominado por essa força. Aí você tira. Há muitas pessoas a ser resgatadas ainda. E isso está constantemente, a gente vai uma equipe fazer isso. É um trabalho assim. Depois que eles me explicaram, eu falei, não acredito, que uma pessoa está lá no... Tipo um socket. Aí você faz, né? Você já está lá em cima, de repente pega uma vida dessa, vai aqui embaixo. Não termina nunca, você não chega nunca em lugar nenhum. Não, é porque ele veio achando que podia fazer um grande trabalho e quebrar, né, o sistema. Chegou aqui, o sistema engoliu ele. Foi mais forte do que ele. Ele veio como enviado, na verdade, mas chegou aqui desde criancinha. Não é isso, o negócio é poder, é guerra, não sei o que lá. E ele perdeu a noção de tudo que ele era, que ele tinha conquistado. É preciso quebrar isso de novo, essa pessoa não pode ser condenada, isso aí foi um problema de doutrinação, tirar ela de lá e de novo botar no outro canto, porque senão ela não pode voltar aqui mais. Ela caiu, ela foi dominada. Mas isso é só nós vamos falar depois com mais tempo sobre esses caídos, né? Tem que levantar eles de novo. São vários caídos, pessoas sábias, de grande inteligência, pessoas que já tinham dominado esses conhecimentos. E muitos estão perdidos aqui, muitos sábios. Alguma pergunta, gente, para que possamos encerrar? A respeito do caminho do ser humano. Fala, Fernanda. Os tribunais superiores lá de cima, eles podem intervir no processo que a gente está vivendo aqui agora. Tipo assim, eu tive intervenção com a pessoa e aí eu tenho que resolver um processo com ela aqui, mas eu não consigo resolver com ela. Pode. E aí, tipo assim, é caso de justiça. Os tribunais muitas vezes são isso. Aí um seu que chamado ele é nomeado um espírito de grande conhecimento disso, consagrado, que chama consagração, ele é nomeado, mesmo você estando na matéria. E o seu caso, como é um caso especial, é levado lá. É porque eu tive uma experiência agora, essa semana, com isso, né? Tipo, eu deixei pra lá, esqueci, só porque eu lembrei de uma fala que eu falei assim. Então tá bom, vou deixar pra lá, mas isso aí vai acontecer no dia tal, vai chegar lá. E esqueci, passou um ano. Pois é. E aí chegou lá no dia tal a notícia, entendeu? Foi assim, porque foi uma intervenção que veio do lado de lá, porque aqui a gente não ia conseguir fazer. Tem casos que é levado assim, demora 10 anos, muitos anos lá, ou dentro do próprio, uma coisa mais simples, né? É levado ao primeiro juízo, você fala assim, olha, isso aqui está envolvendo 2 livre-arbítrio, todas duas pessoas podiam fazer isso, vamos levar ao tribunal. É uma coisa muito complicada às vezes. Aí é levado e o tribunal bate o martelo, não, a Fernanda tem direito ou não, né, desse negócio e tal. E aí, o que for definido, bom, se for uma confusão entre um atrito entre 2 pessoas, por exemplo, se você ganha, a pessoa de alguma forma é retirada dali e pronto, acabou. Acabou aquela questão. Porque nós temos confusão uns com os outros, mesmo que a questão, às vezes, não é nem de ódio, é questão de direito. Direito do ser humano. Né? E a gente procurou pelo direito há muito tempo e não foi
não teve retorno, né? Então, assim... Ali não é questão de ódio nem nada, é questão de, olha, eu acho que eu tenho razão, não, o outro não, e o outro tem razão. Então vamos ver, quem que resolve? Não é uma coisa... Ninguém está prejudicando ninguém, no caso. Não é uma coisa que resolve no mundo da matéria, entendeu? É uma coisa que diz respeito a vocês, espíritos também, a vida fora. E aí é decidido lá. Isso vai aos tribunais. Eu contei aqui um caso de duas meninas, né, que muito interessante, que elas estavam numa colônia espiritual, aliás, uma colônia interessante que traz o nome daquela ilha, nesse Fernão de Noronha. Eu até contei a história desse Fernão de Noronha, né? Que ele veio de Portugal e tal, era um judeu. Depois transformaram o nome em Fernando de Noronha. Então, nessa colônia, essa menina, ela tinha uma irmã maior já e uma menina de uns 8 anos que foi muito humilhada na colônia. E aí, o que eles fizeram? Isso foi em 82, no dia 23, acho que de março de 82. Eles me nomearam um interventor consagrado para mim. Entrei com uma ação contra esta colônia para que criasse uma norma planetária e até o sistema solar, até a galáxia, que nunca mais uma criança sob o abrigo de uma colônia poderia sofrer aquilo. Sei que ela foi muito humilhada, foi até agredida lá, essa criança, e a irmã dela me contratou. E eu entrei em 92 com esse pedido no tribunal. Isso rodou 50 anos. Há um dia desse, 2 meses atrás, eu recebi, não sei se eu mostrei para vocês, engraçado, falei sobre isso. Eu recebi um comunicado com o resultado da sentença. Tinha saído favorável e saiu uma norma para até a galáxia, que nunca mais em uma colônia espiritual poderia acontecer aquilo, o menor. Eu ganhei. 50 anos rodou. Rodou por todos os tribunais, foi até o Supremo, e aí foi batido o martelo. Então, esses casos, gente, que não é nem questão de espírito inferior, ou erro, ou engano. Às vezes é uma questão de direito mesmo, até para uma colônia espiritual. Vai aos tribunais. Ninguém mais? Vamos encerrar. Muito obrigado, até sábado que vem.